Deus continua abençoando preciosos irmãos e irmãs que estão em todo esse universo, aonde essa programação estiver chegando, que ela chega acompanhada da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que ela seja como um vento, levando nuvem de bênção na sua vida. Agradeço a cada um de vocês que participa. Agradeço a cada um de vocês que olha por mim. Agradeço a cada um de vocês que me ajuda também, não somente ouvindo, mas fazendo perguntas, que ajuda bastante suas perguntas, e também ajuda financeiramente. Se a gente não agradecer, a gente passa a ser ingratos. E a ingratidão é uma das coisas mais ruins que existe, é ingratidão. O irmão Branham diz que quem matou Jesus não foi a espada, porque já estava morto, com a lança. Nem foi os pregos, que os outros dois não morreram. Morreram mais tarde, mas Jesus morreu primeiro. Porque o único ingrato que estava sofrendo ingratidão entre os três era Jesus. Por isso que ele morreu primeiro. Porque é o único que estava sendo morto por ingratidão. Então o irmão Branham diz, quem matou Jesus foi a ingratidão. De ele ver as pessoas que ele multiplicou os pães para elas e o seguia, essas mesmas pessoas gritavam, fora com Jesus, nós queremos Barrabás. A mesma pessoa. A mesma multidão que eu acompanhava, gritando Hosana, glória a Deus, essas mesmas pessoas gritavam, fora com esse, nós queremos Barrabás. E isso trouxe para ele uma tristeza, ele vendo aquelas ingratidão. Ingratidão é quando você faz algo e a pessoa não reconhece. No lugar do bem, usa o mal. Não consegue falar obrigado por nada. Não consegue reconhecer que foi ajudado. Não consegue ver que não chegou aonde está se não fosse ajudado por uma esposa, por um filho ou por um amigo. Acha que chegou sozinho, com a sua inteligência, com a sua astúcia, não consegue reconhecer que chegou até ali porque teve alguém que o ajudou a chegar. Isso chama ingratidão. E a ingratidão, ela é como um veneno. Que ela mata aos poucos. Mas eu recebi um telefonema agora há pouco, antes de começar a gravação, de um irmão que queria fazer uma pergunta, mas ele não fez antes de começar o programa. Ele fez a pergunta sobre a onisciência de Deus. Deus onisciente. Deus onipresente. O Deus que sabe tudo. Antes de começar, Ele conhece o princípio.
antes de começar, ele conhece o fim. O Deus que tinha tudo em sua mente e simplesmente ele colocou esse projeto em operação. Então ele me fez a pergunta sobre Adão. Por que Deus procurava Adão? Adão, aonde está você? Se é Deus onisciente, onipresente, isso cancela isso. Isso põe dificuldade. Se é onisciente, onipresente, o infinito. Ele sabia onde Adão estava. Antes de Adão cair, ele sabia que Adão ia cair. Então, por que perguntar onde você está? Aí o irmão perguntou, como explica isso, pastor? Eu falei assim, irmão, Deus trabalha como Deus e como homem. Sempre trabalhou como Deus e como homem. Ali em Gênesis 1, 26, onde fala, criamos os homens na nossa imagem, a nossa semelhança. Ali está no plural, criamos, façamos. Depois no verso seguinte fala, e criou Deus, está no singular. No 26 está no plural, no 27 está no singular. Se eu não me engano, o versículo é isso aí. Um está no plural, o outro está no singular. Quando ele fala criar, façamos, está no plural. Quando ele fala e criou Deus, está no singular. E criou Deus o homem. Quando ele fala façamos, no plural ele está falando com alguém. Por muito tempo foi ensinado que ele falava com os anjos. Mas os anjos não participam desse trabalho de criar o homem, formar o homem. O anjo participa em outros tipos de trabalho de adorador. E ali era um trabalho de criação. Na mensagem Pergunta e Resposta sobre Gênesis, o irmão Brennan responde essa pergunta. Ele fala, Deus falava consigo mesmo. Ali era o pai falando com o filho. O pai falando com o filho, façamos os homens na nossa imagem e semelhança. Falava com o filho. Mas o filho já estava com ele? Estava na forma de palavra. Porque o filho sempre esteve com o pai. Foi o primeiro que ele tira dele, é o filho. Ele é o primogênito. Sempre esteve com ele, mas como palavra. São João, o águia, São João que vê tudo. Ele disse, no princípio era verbo. E todos nós sabemos que verbo é palavra. No princípio era verbo. E o verbo estava com Deus. Aí que passamos. E quando ele procura Adão, ele procura como homem, não como Deus. Se ele procura Adão como Deus, ele não pergunta onde está tu. Ele procurava o homem no ofício de homem. Procurava Adão no ofício de homem, no ofício de filho. Ali ele procurava Adão como filho. Porque no campo da remissão, na área remidora, ele só trabalha como filho. E ele desceu para remir Adão.
Então ele desceu ali como filho, aonde está tu, Adão, como homem, como filho, como homem. No princípio era verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Versículo 14. E o verbo, a palavra se fez carne. Ele ora no Evangelho de São João, ele ora assim: Pai, glorifique-me na glória que eu estive contigo antes da fundação do mundo. Glorifique eu na glória que eu estive contigo antes da fundação do mundo. Ele ora pedindo para o Pai repetir aquela glória. O Pai trazer de volta para ele aquela glória que teve com ele antes da fundação do mundo. Ele sempre esteve com Deus, ele era a palavra estava na boca, saiu da boca de Deus. Por isso que ele fala: eu vim de Deus e para Deus eu volto. Eu vim de Deus e para Deus eu volto. E tudo foi feito por ele, São João 1. E através dele. Tudo foi feito por ele. Ele é a palavra. Aí Pedro diz: pela palavra de Deus, Deus tirou a terra de dentro da água. Pela palavra por Jesus. Ou passa o céu, ou passa a terra, minha palavra não passa. É Jesus que não passa, que permanece. Mas isso aí, para entender esse zigue-zague de pai e filho, numa hora ele trabalha como pai, noutra hora ele trabalha como filho, numa hora ele trabalha como Deus, numa hora ele trabalha como homem. O irmão Brana disse assim que ele gastou 5 minutos para sair do corpo teofânico e entrar no corpo, para sair do teofânico de Deus para entrar no homem para conversar com Abraão, comer com Abraão, dar promessa para Abraão. Ele comeu com Abraão, ele era homem. Mas quando ele parece para Abraão, que Abraão vê o terei, ele não vê como homem. Ele parece como anjo. Quando ele chega perto de Abraão, ele se transforma em homem. Pega 16 elementos, sopra e entra dentro. Está na mensagem hebreu. Não sei se é o volume 1 ou volume 2. O irmão Branda disse: ele sopra e entra dentro, sopra outro 16 elementos, fala Gabriel, entra dentro. Sopra outro 16 elementos, fala Miguel, entra dentro. Aí já era homem. Depois ele devolve para a terra os 16 elementos e desce para Sodoma. Agora, se não é um profeta, a gente só está na letra, como está a denominação, e a letra mata, a Bíblia mata. A Bíblia é letra. O apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios, a letra mata. E o irmão Brana está dizendo aqui nessa mensagem, a palavra é morta. A Bíblia é um livro morto. Ela só torna viva quando o Espírito Santo entra nela, porque ele é vida. A Bíblia é um corpo. Se o Espírito sai, o corpo morre. Que nem está em Santiago. O corpo sem Espírito está morto. A Bíblia sem Espírito está morta. Porque é a dinâmica, a mecânica com a dinâmica. Tem que ter os dois para o cara andar. O Vale dos Ossos Secos mostra isso. O Vale dos Ossos Secos esclarece isso. Que aquele corpo se montou, mas não
tinha vida, e a pergunta foi essa: podem viver esses corpos? Deus pergunta, o profeta pergunta, Deus fala, o profeta pergunta: pode viver esse corpo? Pode caminhar esses corpos? Está tudo armado, tudo aí montado, essa mecânica. Aí a resposta do profeta falou: o Senhor é que sabe. Deus pergunta: pode? O profeta fala: o Senhor que sabe. O Senhor é que sabe. Aí falou assim: então manda o Espírito aí. Manda o Espírito vir dos quatro cantos da terra e entra no corpo. E o Espírito veio. Já não era uma mecânica, era um movimento. Assim é a Bíblia. A Bíblia é a mesma coisa, é um vale dos ossos secos. A Bíblia é um vale dos ossos secos. Agora, quando o Espírito Santo entra nela, ela é palavra viva, ela é nova, ela traz cura, traz libertação. Então, quando ele, Adão, onde está tu? Ele estava trabalhando como homem, ali ele desceu como homem, que ele tinha que descer como homem, porque ele tinha que descer para remir. E para remissão é só ele desce como homem. Para remissão. Para criar como Deus. Mas para remir como homem. Ele desceu para remir. Então ele desceu como homem. Onde está tu? Procurando Elias. Elias. Procurando Elias. Que achou Elias na gruta. Como ele estava procurando como o quê? Como homem. Porque ele tinha que tirar Elias da gruta. E quem tira da gruta é Jesus, é o homem. Então ele trabalha como Deus, ele trabalha como homem. Como Miguel, ele trabalha como guerreiro. Miguel é Jesus. Como Miguel, ele trabalha como guerreiro. Ele trabalha como guerreiro. E como Gabriel, ele trabalha como mensageiro, trazendo mensagem. Agora, no corpo que ele usa para se manifestar como filho, ele usa muito o corpo teofânico, que é o corpo celeste. O corpo teofânico. O corpo físico é o corpo principal dele, é o físico. O principal é o físico. Esse é o corpo principal. Esse é o corpo que ele criou no ventre de Maria. Esse é o corpo principal. Com esse corpo, ele salvou o mundo. Com esse corpo, ele venceu tudo. Com o corpo teofânico, ele não podia, porque o corpo teofânico não tem sangue. O corpo teofânico não come nem bebe. Quando ele entra no corpo físico, ele salva o mundo. Ele traz tudo de volta o que Adão perdeu. Porque Adão perdeu no corpo físico. Adão não perdeu tudo num corpo teofânico. Adão perdeu no corpo físico. Então ele tinha também que restaurar um corpo físico. Então ele gera em Maria. Depois esse corpo é levado embora. No livro do Atos dos Apóstolos, que é capítulo 1, capítulo 2. E ele é levado pelos anjos. E é sentado à destra de Deus como Melquisedeque, intercedendo. E esse corpo físico vai voltar agora para buscar noiva. E ele não pisará mais na terra no corpo físico. Depois que ele sobe de Atos 2, ele não pisa mais na terra. Isso está na mensagem Pergunta e Resposta, volume 12. No parágrafo
448. Ele não pisa mais na terra no corpo físico. Só vai pisar no milênio, ele fala. Só no milênio que ele vai pisar. Quando a terra se tornar nova. Mas nessa velha terra não. Quando a terra se tornar nova. Agora, ele encontrará nós no Ares, na segunda vinda, no corpo físico. E nós reconhecemos ele pelas cicatrizes. Está na mensagem Eu Sei, parágrafo 50. Nós reconhecemos ele pelas cicatrizes. Eu sei, parágrafo 50. Agora, nesse intervalo, nesse meio do homem, do Deus no corpo físico, ele trabalha no corpo teofânico. O corpo teofânico é o corpo que ele mais trabalha, mas não para salvação. Não para remissão, porque não tem sangue. Não para vir buscar. Não para inaugurar o milênio. Isso aí é no corpo físico. Que ele vem 3 vezes. Vem a primeira para salvar, buscar, e vem para a lua de mel, para o casamento, lua de mel, que é o milênio, que é o descanso. Agora, no corpo teofânico, ele trabalha muito. Ele procura Adão. Nesse corpo, ele vem no deserto, na nuvem, na coluna de fogo. Ele usa muito a coluna de fogo. Tudo é meio de Deus. Deus de variedade. Deus de variedade. Até agora mesmo, o mundo, mesmo da mensagem, dos grandes, principalmente os grandão da mensagem, porque os grandão que é o perigoso, viu? A árvore pequena não dá medo, a árvore grande é perigosa, árvore grande, rio grande é perigoso, caminhão grande é perigoso, tudo que é grande é perigoso. Tudo que é grande é perigoso. Quando o homem se torna grande, o homem se torna Saul, o rei de Israel. Aí, quando surge o Davi, ele fica rumando meio. O homem grande ruma meio. Aqui está minha farda, aqui está minha espada, Davi. Pega minha farda, pega minha. Querendo dar para Davi o que não funcionava. Querendo dar para Davi o que não trazia vitória. Se a farda dele, se o capacete dele, a espada dele resolvesse alguma coisa, então por que ele não tinha resolvido? Estava ali 40 dias. E Davi teve revelação, isso que é importante, que o meio de Saul não servia para nada. Que o que servia era o meio que Deus deu para ele, a funda com a pedra. Que ele era de Deus. Que simplicidade que era de Deus, um estilingue com uma pedra. Um estilingue com uma pedra. Joga por terra espada, lanças, capacete e fardas. E posições de exército. Os grandes. Você vê o homem se tornando grande, famoso, grande igreja, grande. A árvore grande, quando cai, ela debuia muita coisa. Massa carro, derruba a casa. As árvores pequenininhas que estão ao redor é tudo macetada. Árvore grande. E a loucura do homem é ser grande. Porque ele vai ser grande, né? No corpo glorificado, ele vai ser grande. Como Jesus é, nós seremos. Vai ser grande. Mas ele quer ser grande agora.
Ele quer ser grande nesse corpo aqui. E aí cai. É o cacho de banana. Quanto mais cresce, mais derruba o pé. O próprio cacho de banana derruba o próprio pé que levantou, que ele saiu dele. A não ser que escora com pau. Tem que ter pessoa que tem que ser escorada para não cair. Cresceu demais. Cresce demais. Os fariseus, os saduceus, cresceram muito. Que não conseguiram ver Jesus, que era pequeno. Porque para ver tem que encurvar. E não consegue encurvar. O homem grande, para pegar o pequeno, tem que encurvar. E não consegue encurvar, porque é muito grande. Aí eles pegaram uma foto de Jesus, de 63, com uma cabeleira branca, formada por 7 anjos. Quem fala isso é a Irmã Branham, na mensagem Tração sobre a Montanha, na mensagem Parado na Brecha, nessas duas mensagens. Ele fala assim que aquela cabeleira branca eram os 7 anjos. Em teofania também, 7 anjos em teofania, formando a cabeleira branca dele como juiz. E ele vem como juiz supremo. Ele vem como juiz supremo. O que está na tração sobre a montanha? Está lá na mensagem, bem claro. Ele veio como juiz supremo para liberar o que Jesus conquistou. Que mesmo Jesus liberando, comprando, estava preso. Precisava da ordem do juiz. Se você vai comprar uma casa que é herança, aquela casa só é liberada com a assinatura do juiz. Por isso que vai para fora. Os herdeiros vai para fora, vai para a reunião, para o juiz decidir. O natural explica o espiritual. E essa causa de Adão, terra, promessa, tudo perdida, precisava de um juiz para assinar, ainda que Jesus comprou tudo. Aí ele desce como juiz. Cabeleira branca. Quem usa cabeleira branca é o juiz, como sinal de autoridade. Aí ele libera a mensagem, libera a Bíblia aberta. Apocalipse 10. Ele desce com a Bíblia aberta e entrega para o William Branham. Entrega para o 7º anjo. A autoridade para ele pregar sobre semente de serpente, sobre casamento e divórcio. Aí ele teve autoridade. Pregou com autoridade. Ele disse: a Bíblia se tornou nova. Mas ele acataram que é a segunda vida de Cristo para buscar noivo. Ele não vem em teofania para buscar noivo, ele vem em físico. Ele salvou ela no físico e tem que vir no físico. Ele não vem em teofania. E aquele quadro, com aquela nuvem, você pode olhar. Olhar bem, você vai ver o rosto de Jesus, mas você não vai ver cicatriz nenhuma no rosto. Está sem cicatriz. E o corpo sem cicatriz é teofânico. Por isso que ele falou, se parecer algum aí com cicatriz, é falso. Porque com cicatriz ele só aparece na nuvem. Não parece mais na terra. Não parece mais na terra. Agora, quando ele chorou na frente do túmulo de Lázaro, quem ele era? O irmão Branham explica, o homem. Ali ele era o homem. Quando ele fala, Lázaro, saia para fora, ele já era Deus. Quando ele dorme no barco, ele era o homem. Quando o discípulo chama, ele fica em pé e fala para as ondas do mar, aquietais. E tudo aquietou, ele era Deus. Agora, esses dois, façamos homens, sempre desde o começo. Glorifique-me na glória que eu estive contigo antes da fundação do mundo. Como palavra. Ele era a palavra. E a palavra estava com Deus.
E sem a palavra Deus não fazia nada. Então ele precisava da palavra, e a palavra era o Filho. Era o Filho. Deus arrependeu de fazer o homem. Gênesis capítulo 6. E Deus arrependeu de fazer os homens, de fazer o homem. Então eu vou pôr fim em tudo. Aí achou Noé para fazer a arca. Mas Deus se arrepende? Ele não sabe. Você se arrepende de uma coisa que você fez e depois que ele saiu errado, você se arrepende de fazer. Fala, pois o que eu fiz? Eu não sabia que ia dar nisso. Então Deus estava querendo falar, eu não sabia que o homem ia se tornar isso. Então Deus foi tomado de surpresa, em decepção. Não, ele fala como homem. Como homem ele fala, me arrependo de ter feito o homem. E o homem que ele fala que ele se arrependeu de fazer era a raça de Caim. Não era o homem linhagem de Adão que veio por Sete, Enoque. Não é nessa linhagem que ele está se arrependido. Eu me arrependo de ter feito o homem se referindo à linhagem de Caim. Por isso que eu destruo. E destruiu tudo. Depois nós encontramos ele falando, eu me arrependo de colocar Saul como rei. Eu me arrependo de colocar Saul como rei. Mas Deus não colocou Saul como rei. Quem colocou Saul como rei foi o povo. Deus colocou Davi. Que Davi foi ungido com chifre. O óleo, o azeite que ungiu Davi estava no chifre. E o azeite que ungiu Saul estava no vaso. Era outro objeto. Era o mesmo azeite, mas em outro objeto. Porque vaso quer dizer glória. É o que Saul foi para a glória. Queria ser glorioso. Fama. Vaso traz fama. Chifre, poder. Chifre, poder. Por isso que Samuel usou um vaso para derramar azeite em Saul e usou um chifre para derramar azeite em Davi. Porque a missão dos dois era totalmente diferente. Um era de fama, o outro era de simplicidade. Tanto é que Saul, ele pastoreava jumento. Saul era pastor de jumento, que ele estava procurando o jumento do seu pai, perdido. E Davi era pastor de ovelha. Até nisso de pastorear era diferente. Era diferente. Não foi Deus que colocou Saul. Foi o povo que escolheu. Mas como era o homem que tinha escolhido, como homem, ele fala, me arrependo de ter posto Saul como rei. Como homem, mas não como Deus. Como Deus, ele coloca Davi. Como homem, ele coloca Saul, que ali era totalmente missão de homem. E nós encontramos Felipe perguntando para ele, mostra o Pai e basta. Felipe pede a presença do Pai. Ele falou, quanto tempo estou contigo? Quanto tempo eu estou contigo e não me reconheceis? O que eu faço? A obra que eu faço, o cego que eu liberto, o coxo que anda, a lepra que eu tiro dos leprosos, o pão que eu multiplico, a água que eu convertei em vinho, não é eu, Felipe. Não é eu. Era o Pai em mim. Era Deus em mim. Era Deus que fez. Ele se tornava o instrumento principal com quem Deus trabalhava. Aí ele disse, eu e o Pai somos um.
Eu, o corpo, a carne, o Pai e Espírito são um. Aquele que me enviou está comigo. Aquele que me enviou está comigo. São João 10. Aquele que me enviou está comigo. Ele era a palavra feita carne. No princípio era verbo e o verbo se fez carne. São João 1,14. A palavra se fez carne. Para ser aparpada, para derramar sangue e para remir. Porque Deus não rime, Ele é Espírito. São João 4, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Ele não podia fazer nada. Ele tinha que ter um corpo com sangue. Então Ele gerou esse corpo porque Ele tinha a palavra para a palavra fazer carne. E que Deus te abençoe em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Igual o pastor pergunta, teu irmão Oliveira Marcelo pergunta, existe diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Tem diferença. Reino de Deus, o reino de Deus é o Espírito Santo, irmão Bernardes. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, entrar no Espírito Santo. Por isso que eu disse que só entra no Espírito Santo quem nasce de novo. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E o irmão Branham diz que o reino de Deus é o Espírito Santo. Se não nascer de novo, não pode entrar no Espírito Santo. Irmão Marcelo? Irmão Marcelo, há uma diferença de Deus entrar em nós e nós entrar em Deus. Deus entrar em nós é uma coisa, nós entrar em Deus é outra coisa. Deus pode entrar em nós e nós estamos perdidos. Mas se nós entrar nele, nós não estamos perdidos. Porque a promessa lá em Romano 8 é bem clara. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Ou melhor, não há condenação para aquele que está em Cristo. Não diz que é para aquele que Cristo está nele. É para aquele que está em Cristo. Ele disse em São João, se eu estiver em vós e vós estiver em mim, olha aí, se eu estiver em vós e vós estiver em mim, tudo que vós pedir o Pai concede, no meu nome. Mas se eu estiver em vós e vós estiver em mim, que é se eu estiver em vós e vós não estiver em mim, não funciona nada. Eu creio que é lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios 5, 17, acho que é 2 Coríntios, que ele fala assim, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram. Eis que tudo se faz novo. Mas para aquele que está em Cristo, não é para aquele que Cristo está nele. Porque Cristo pode estar em nós e sair de nós, como ele fazia com Sansão. Ele entrava em Sansão, Sansão fazia as maravilhas, depois ele saía de Sansão, Sansão voltava para Dalila. Ele entrava em Sansão, Sansão vencia. Ele saía de Sansão, Sansão voltava para Dalila de novo. Sansão só era guerreiro quando Deus estava nele, mas quando Deus saía, ele era mulherengo. Então, a pergunta existe diferença entre o reino de Deus e o reino do céu? Sim, o reino do céu é o Espírito Santo. O reino do céu. O reino de Deus? É o mesmo. O reino de Deus e o reino do céu é o mesmo. Agora existe o reino da terra. Reino de Deus e reino da terra. O irmão Branham disse que a noiva herda o reino de Deus. E os 144 mil, a virgem nessa herda o reino da terra. Que vai ser formado lá na frente. Reino de Deus e reino da terra. Aí tem diferença. Mas reino de Deus, reino do Espírito Santo, é o mesmo. Porque o reino de Deus é o Espírito Santo, disse o irmão Branham. Se não nascer de novo, não entra nele, não entra. Ele pode entrar em você, você não entra nele. Ainda o irmão Oliveira Marcelo ele pergunta, por que 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7? Referência a Gênesis 4:24.
Eu não sei explicar isso daí, irmão, porque tem muita coisa na Bíblia que a gente ainda não tem a mensagem do irmão Branham para ajudar nós. Nós somos ajudados pela mensagem. E se nós falar sem a mensagem, quando a mensagem chega, a gente tem que recuar e acertar. E depois a gente não pode acertar mais. Então eu não sei explicar o por causa dessa vingança ser multiplicado para um e não para outro. É uma coisa que só o irmão Branham pode ajudar nisso. E ele veio para isso. Só que nós não temos todas as mensagens do irmão Branham. A mensagem que nós temos aí, cerca, não sei se é de umas 300, 400, ele pregou 1000 e tanta mensagem. Ele pregou. Então ele tem muita coisa para nós aprender. Por falta de mensagem, às vezes nós não podemos responder tudo. E se nós tivermos o atrevimento de querer responder tudo sem mensagem, nós podemos amanhã se tornar um interpretador. E a interpretação não é de Deus. Então eu devo essa resposta para o irmão. O irmão Gerson Bertolino, Pastor Joel, a serpente era um animal entre o homem e o macaco, e Deus criou todos os animais, macho e fêmea. Então tinha a serpente fêmea? Sim, Deus criou casal de animal, criou casal de serpente também? Irmão, aí entra assim, quando Deus matava o homem, ele matava a mulher também. Encontra isso lá no caso de Mardoqueu. Quando foi morto Amã na forca, a esposa foi também. E não encontra no caso de Acã, daquele que pegou a cunha de ouro. Quando ele é apedrejado, a esposa também é junto. Então, se a serpente tinha fêmea, quando a serpente macho virou cobra rastejante, a fêmea recebeu a mesma sentença. Isso aí é bastante interessante, irmão, porque tem uma mensagem do irmão Branham, eu creio que mudou Deus sua maneira, eu creio que é essa. Ele fala assim, quando Deus chama o varão, ele chama a varoa. Quando Deus chama o homem do pó, ele chama a esposa junto. Porque os dois é um. Ele é a cabeça e ela é o corpo. Deus não vai chamar a cabeça e deixar o corpo na terra. Quando Deus chama o homem, ele chama a sua disjuntura com ele. Então, quando Deus matou Acã, que tinha pegado a coroa, aquela cunha de ouro e a capa babilônica, quem tinha pegado era Acã, mas a esposa morreu com ele. Então mostra que a serpente fêmea, porque Deus fez casal, irmão, dá certo. Tudo casal, tinha fêmea. Só que a fêmea, ela não atacou Adão. A fêmea podia atacar Adão. Adão viveu sozinho lá sem mulher. E a fêmea da serpente estava lá porque a fêmea não aproveitou. Para ele não tem mulher mesmo. É o único que não tem mulher, eu vou atacar ele. Por que ele não atacou Adão? Adão era a palavra. Adão era a palavra. A palavra não cai. Por isso que ela não atacou Adão. Adão era a palavra. Aí atacou a igreja cai. A igreja cai. Aí quem atacou foi o macho na serpente. Mas eu creio que o que aconteceu com a serpente fêmea foi o mesmo que aconteceu com Acã. O mesmo que aconteceu com Amã. Que mora o marido, a esposa morre junto. Você tem outra pergunta? Não, vamos para a oração. Joel William, para a oração, seu favor, família, sua avó e seu tio, Oliveira Marcelo, mais o Espírito Santo, de oração, sua família, Gerson Bertolino, seu favor e família, Thalita Nint, seu favor, família e seu esposo. Eu também tenho minha esposa que está internada, eu queria com vocês, irmão, na sua oração, lembra dela, que ela está com trombose na perna direita, e que vocês orem por ela, que faz falta a esposa junto com a gente no lar. Então, vocês oram por ela e tem muito, muito mais irmã, irmão, estado difícil. Tem muitos filhos precisando do pai em casa.
muitos filhos precisando da mãe, muito marido precisando da esposa, que nem eu estou. Muita esposa precisando do marido, muito empregado precisando do patrão, e muito patrão precisando do empregado que está doente. E o trabalho não vai porque o empregado está doente. Então nós estamos nessa causa aí de fazer falta, pessoa que faz falta. E ela não está no posto de dever, afastado pela doença, por Satanás, né? Então nós vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor coloca em posição, coloca em ordem teus filhos, cada um no seu lugar, no seu posto de dever. Dá saúde para as esposas doentes, marido doente, filho, patrão, empregado, e coloca cada um no lugar devido, Senhor, aonde ajuda, aonde o barco continua. Abençoa, Senhor, também aquele que está sem emprego, abre a porta do emprego. O irmão Borges também pede oração para o seu emprego, para que tudo vai bem. E o Senhor põe a tua mão no emprego do irmão Borges para que prosperes. E também na irmã Brígida, que ela foi acometida pelo coronavírus, que o Senhor o liberta, traga uma libertação para ela. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço. Amém, Senhor. Amém.